Oi, amigos, estou deixando aí para vocês mais um vídeo para essa série de vídeos curtinhos de genética e bioinformática. E eu queria agora mostrar um pouco do Circus Plot, que é esse gráfico muito bonito, que ainda não é muito conhecido, mas já está começando a ganhar espaço, né, na área de genética. E ele é um gráfico para grandes volumes de dados, ou seja, aqueles dados que não ficariam bonitos num diagrama de Venn, num gráfico de pizza, num gráfico de barras, porque iria ficar muito poluído, você pode estar colocando no Circus Plot. O Circus Plot, ele é um gráfico extremamente colorido, né, chama muita atenção, e aqui, por exemplo, ele pode ser desde gráficos com menos informações até gráficos com um volume gigantesco de informação. Por exemplo, nesse gráfico aqui, eu tenho um pouco menos de informação. Aqui do lado esquerdo, o que eu tenho? Eu tenho genes, né, da mitocôndria, e do lado direito eu tenho mutações sinônimas e mutações não sinônimas. De cara eu já percebo que as fitas das mutações não sinônimas, elas são bem mais largas do que as fitas das mutações sinônimas para todos os genes da mitocôndria, ou seja, geralmente na mitocôndria dessa amostra, quando ocorria mudança de nucleotídeo, também ocorria mudança de aminoácido, portanto, a proporção de mutação não sinônima é muito maior. Aqui também a gente tem outro exemplo de Circus Plot, né, em que aqui do lado esquerdo, em preto, a gente tem 4 amostras de peixes, e do lado direito, em colorido, a gente tem bactérias. Então, a gente pode observar a proporção dessas bactérias em cada amostra de peixe. De cara, a gente observa que a bactéria mais presente são as cianobactérias, isso para as 4 amostras. A mesma coisa, Firmicutes, extremamente prevalente nas 4 amostras. Além disso, tem alguns gráficos mais complexos, como esse aqui do centro, né, da imagem, que está mostrando um genoma completo, informações completas de um genoma, mas você pode estar aplicando quase qualquer tipo de informação nesse tipo de gráfico. E tem a versão dele online para você fazer e a versão para baixar. A versão online é um pouquinho mais simples. Para você elaborar um Circus Plot, você vai estar entrando nesse site aqui, né, do circus.ca Table Viewer, e aí você vai ter que dar um upload no arquivo de texto. Aqui, por exemplo, eu tenho um arquivo de texto que eu montei, né, eu tenho as minhas 5 amostras, eu tenho aqui febre amarela, dengue, zika, tenho algumas bactérias como E. coli, Staphylo, Corine, e eu tenho aqui também alguns fungos. E eu coloquei como se fosse aqui a quantidade de leituras que eu encontrei no sequenciamento para cada amostra. E aí eu dou upload nesse arquivo aqui de texto e clico para visualizar a tabela, e aí ele vai estar me redirecionando para uma outra página. Provavelmente a maior dificuldade que você vai encontrar ao fazer um Circus Plot é tentar colocar as cores de uma maneira que faça sentido. Depois que o Circus Plot estiver sendo gerado, para mudar as cores das fitas, você pode vir aqui em Settings e você pode estar mexendo aqui nesses parâmetros para mudar as cores das fitas. Isso provavelmente vai demandar um pouco de trabalho. Entretanto, aquela imagem que eu tinha mostrado anteriormente, eu não havia mudado nenhuma das cores, né? Foi a cor default, no caso do próprio site que ele mostrou para mim. Eu não mexi nas cores. E aí, o que eu tenho é mais ou menos isso aqui, olha. Aqui a gente está observando o Circus Plot, que do lado direito a gente tem as 5 amostras, né? S5, S4, S3, S2, S1. E do lado esquerdo eu tenho aqui minhas bactérias, vírus e fungos. De cara eu já observo que a zika está pouquíssimo presente nas amostras, né? Eu observo que as fitas mais largas sempre são de fungos, né? Aqui tem uma bactéria também com as fitas menores. Aqui fungo também com as fitas largas. Então, os fungos, de um modo geral, eles são mais presentes nas amostras. Outro exemplo, na amostra, por exemplo, S2, a fita mais larga, ela é de agelo, né, que é um fungo. Então, se a gente vier confirmar aqui na tabela embaixo, ó, S2, realmente a quantidade maior de leituras bate perfeitamente com agelo, ou seja, 12.000 leituras. Da mesma forma, a gente observa que dengue, né, tem uma fita um pouco mais larguinha na amostra S3. Então, a gente observa que dengue na amostra S3, ó, 1.400 leituras. De fato, é a amostra em que a gente mais possui leituras para dengue presente. Então, esse é o Circus Plot. Você vai ter um pouquinho de trabalho nessa situação das cores, mas fica muito lindo no final das contas. E é isso. Obrigada.